terceiro ano! Sejam bem-vindos ao nosso glorioso segundo semestre. Tudo bem com vocês? Só alegria? Emorou na área, seu professor de Química 3. É isso aí, galera. Descansaram bem? Curtiram? Ficaram um tempinho em casa? Né? Estudando muito, tem que ficar em casa um pouquinho, descansando. É isso aí, queridos. Bom, recuperados as energias, força total para o nosso segundo semestre, né? Tetra número 3, continuar a parte de equilíbrio químico. Na verdade, nós temos ainda alguns assuntos de equilíbrio químico para trabalhar com vocês. E na aula de hoje vamos estar falando de equilíbrio iônico da água, uma matéria que vocês viram ano passado, e nós vamos fazer uma bela de uma revisão nessa semana, beleza? Equilíbrio iônico da água, onde a gente vai estar estudando, né, pH, pOH e companhia limitada. É um assunto tranquilo, mas eu quero que você preste bem atenção nessa revisão e depois, logicamente, parta para cima dos exercícios lá do Tetra e depois, né, nos exercícios do livro 2 da coleção do poliedro. Ok? Vamos lá então. Então, equilíbrio iônico da água. Bom, vamos começar falando da autoionização da água. Nós sabemos que a molécula de água não é um composto iônico, tá certo? Mas ela pode se autoionizar. Então, a partir de uma molécula de água, a gente pode obter íons. Como não é um composto iônico, essa autoionização não é algo fácil de acontecer, não é algo que aconteça em grande quantidade. Porém, a autoionização da água acontece, ok? Onde a água vai se desmembrar em H+, e OH-. É exatamente isso que nós temos aqui. Água se ionizando em H+, que é o íon hidrônio, responsável pelo caráter ácido, e o OH-, a hidroxila, responsável pelo caráter básico. Beleza? E aí nós temos mais uma constante de equilíbrio, que é o Kw. W de water. Meu inglês é perfeito, britânico, water. Água, equilíbrio, né, iônico da água, envolve a autoionização da água, então nós temos uma constante de equilíbrio associada a esse processo, que é o Kw, chamado de produto iônico da água ou constante de ionização da água. Kw, que nada mais é do que a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Ou seja, produtos sobre reagentes. Como o reagente é líquido puro, então não entra na expressão, tá? Então temos o Kw, concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Bom, a 25 graus Celsius, que é a temperatura clássica dos vestibulares, o Kw tem um valor, 1 vezes 10 a menos 14, a unidade mol por litro ao quadrado. Até porque é mol por litro vezes mol por litro ao quadrado. Kw tem unidade, beleza? Muito bom. Quando que eu vou aplicar o Kw? Quando eu tiver a concentração de H+, e quiser a concentração de OH- ou vice-versa, beleza? O exercício ou vai trabalhar 25 graus Celsius, que é o padrão, ou ele vai trabalhar a uma determinada temperatura diferente, lembrando que quanto maior a temperatura da água, mais ionizada ela estará. Então, essa reação no sentido direto, ela é endotérmica. E por que isso? Porque quanto mais você aquece a água, mais você consegue quebrar as ligações, não apenas intermoleculares, como intramoleculares. E com isso você consegue produzir uma quantidade maior de íons. Beleza? Então, aumentou a temperatura da água, aumenta a ionização da água. Beleza? Muito bom. E aí nós vamos para a parte clássica desse assunto, que é pH. pH é um assunto, queridos, que a gente usa no cotidiano. Certo? Você pega uma garrafa de água mineral, vem lá na embalagem o pH daquela água. Você compra, né, um produto de beleza, um creme facial, uma loção, e ele diz lá para você qual é o pH. Tá certo? pH é um conceito que está no cotidiano. Você faz um exame de urina, sai o pH da urina. Você faz o exame de sangue, sai o pH do sangue. Certo? pH é um conceito universal que a gente utiliza no cotidiano e está associado à ideia de acidez.
eu quero saber se é muito ácido, se é pouco ácido, uma substância, uma mistura, eu determino o pH desse sistema, ok? Bom, essa escala de pH, ela nasceu lá atrás, 1800 e alguma coisa, famoso 1800 em Guaraná com rolha, né? Na gloriosa Holanda, na cervejaria Heineken, holandesa, certo? Um químico dinamarquês, de sobrenome Sorensen, ele desenvolveu então, né? Ele trabalhava com a qualidade, controle de qualidade da água, e a água, né, é a parte fundamental na produção de cerveja, certo? Então, ele trabalhava no controle de qualidade da água, a acidez da água, porque isso altera completamente o sabor da bebida. E ele tinha uma tarefa rotineira, e rotina é chato, você sabe disso, não é verdade? Então, ele se cansou de fazer trocentos cálculos, e aí ele aplicou uma ferramenta matemática, que é das mais interessantes, mesmo que você não goste de matemática, que é logaritmo. Logaritmo é um troço que facilita demais o cálculo, tá certo? Então, matematicamente, pH é menos o logaritmo da concentração de H+. Beleza? O que é concentração de H+? É a acidez. Então, pela função logarítmica, quanto maior a acidez, ou seja, quanto maior a concentração de H+, menor o pH. Isso é fundamental que vocês guardem na cabeça. Tá? Uma substância muito ácida tem pH muito baixo. Uma substância pouco ácida tem pH alto. Certo? Nós trabalhamos muito a 25 graus Celsius. A escala de pH depende exatamente da temperatura que você está trabalhando. A 25 graus Celsius, a escala de pH vai do 0 a 14. Tudo bem? Lembrando que quando você aumenta a temperatura da água, você favorece a ionização. Então, você consegue produzir uma concentração maior de íons. Ah, tá. Deixa quieto isso. Já já nós vamos concluir essa ideia. Então, nossa escala clássica é a 25 graus Celsius, de 0 a 14. Exatamente no meio da escala, o 7, é o pH neutro, que seria água pura. O que é água pura, Mauro? É água que não tem nada dissolvido nela, nenhum gás, nenhuma substância. Somente H2O. A concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Então, pH 7. Se o pH for menor que 7, caminhando para o 0, nós temos um meio ácido. Tá? A substância é ácida, porque o pH é abaixo de 7. E quanto mais próximo do 0, mais ácida é a substância. pH acima de 7, caminhando para o 14, pH básico. E quanto mais próximo do 14, mais básica é a substância. Belezura? Exemplo, Coca-Cola, pH 3. Uau! Suco de laranja, pH 4. O que mais? O sangue tem um pH levemente alcalino, 7,35 a 7,45. Sabão de barra, pH 12. Certo? Leite de magnésia, pH 10. E por aí vai. Beleza? Saliva, pH 6, levemente ácido. Ah, eu tenho que decorar esses valores? Não, de tanto fazer exercício você acaba memorizando. Mas é importante que você saiba identificar se é ácido, básico ou neutro, de acordo com o valor numérico do pH. Beleza? Muito bom. O cálculo é facilitado. A gente vai ver nos exercícios. Eu não vou dar exemplo agora não. Vou dar spoiler não. Tá certo? Vamos fazer aula de resolução de exercício. Beleza? É muito de boa calcular o pH a partir da concentração de H+. Muito tranquilo. Apesar de muitos alunos ficarem, né, preocupados. Meu Deus, logaritmo! Não, calma que o logaritmo aqui é de boa. Logaritmo, certo? Da química. Não é aquele logaritmo da matemática raiz mesmo. Não, aqui é um logaritmo Nutella. Beleza? De boa, fica tranquilo. Bom, pH a gente usa aí no cotidiano bastante. Mas existe o primo do pH. Porque pH é potencial hidrogeniônico. Portanto, esse H aqui é maiúsculo, que vem de hidrogênio.
Mas nós sabemos que onde tem água, tem H+ e OH-. Ok? Por exemplo, suco de limão. Suco de limão é ácido. Aí muita gente pensa assim, é ácido porque não tem OH-. Não. Suco de limão tem água. Onde tem água tem H+ e OH-. Se ele é ácido, é porque a concentração de H+, ou seja, hidrogênio iônica, é maior que a concentração de OH-, ou seja, concentração hidroxiliônica. Tudo bem? Mas que tem os dois íons, tem. Porque onde tem água, tem H+ e tem OH-. Belezura? Muito bom. Sabão em barra. Né? Eu pego um pouco do sabão, jogo água, tiro aquele caldinho, meço o pH 12. É porque só tem OH-, não tem H+. Mentira! É básico porque a concentração de OH- é muito maior que de H+. Mas que tem H+, tem. Por quê? Porque tem água. Onde tem água, tem H+ e tem OH-. Tranquilo? Muito bom. Então, se existe o pH que está relacionado ao H+, existe o pOH que está relacionado ao OH-. É o chamado potencial hidroxiliônico. Serve para quê? Não, é uma informação a mais. Se você falar para mim que um determinado material tem pH 3, essa informação pH 3 já é suficiente para eu falar, é ácido. Eu não preciso saber o pOH, mas que tem pOH, tem. Tudo bem? A Coca-Cola, pH 3. Beleza. É ácida. Porque tem ácido fosfórico, né? Porque tem ácido carbônico. É ácido. Mas já que a Coca-Cola tem água, ela tem pH, que já é mais do que suficiente para você determinar, né, se o refrigerante é ácido ou básico. Mas já que tem água, tem OH-. Então tem pOH também. É uma informação a mais, é um bônus. Beleza? Lógico, tem exercício que esse conceito, essa informação do pOH vai ser fundamental para você resolver o exercício. O que é o pOH? Matematicamente é menos o logaritmo da concentração de OH-. Então, pH está para H+. pOH está para OH-. Tudo bem? Mas eu vou me confundir todo. Não, fica de boa. Então, pense em pH. Resolva o exercício com a mentalidade em pH e você não vai errar jamais. Entendeu? Como? Lembrando que pH mais pOH, a soma dos dois valores, a gente vai trabalhar muito a 25 graus Celsius, dá 14. Sério? Sério. O pH mais o pOH de uma substância, de uma mistura, a 25 graus Celsius, sempre 14. Então, se a Coca-Cola tem pH 3, o pOH da Coca-Cola é 11. Se a saliva tem pH 6, o pOH da saliva é 8. Tá? Aí você fala assim, se uma substância X tem pOH 10. É ácido, é básico ou neutro? E agora? Pera, calma. pOH é 10, quanto que falta para 14? 4. Então, se o pH é 4, substância ácida. Beleza? De boa? Deram uma revisada? Pois é, nós vamos agora para a nossa gloriosa aula no Tetra, resolvendo exercício, tá certo? E aí a gente vai encarar os tipos de exercícios clássicos a respeito desse assunto. É um assunto tranquilo, tá certo? Mas é necessário e é um dos assuntos mais cobrados nos vestibulares modernos, inclusive no glorioso Enem. Ok, queridos? Estamos de volta, hein? Vamos que vamos. Forte abraço e hasta la vista.